Opa! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, hoje estamos aqui para fazer uma atividade de estudo de observação, tá? Então, estava com essa atividade aí para faculdade, resolvi gravar o processo, resolvi explicar como é que eu faço, como é que eu penso, tá? A imagem ela vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Eu tentei fazer de um jeito que ela aparecesse aqui mesmo e deixar menorzinha, mas aí eu olhei e falei, melhor não. Então, eu tô com ela aqui comigo. Mas quando eu estiver editando o vídeo, eu vou colocar ela aí na tela para vocês. Vocês provavelmente já estarão vendo, tá? Essa atividade é para ser feita no papel. Eu já fiz ela no papel, já gravei. E se você quiser acompanhar o processo dela no papel, caso não esteja no final do vídeo, eu vou colocar em um outro vídeo separado, tá? Então vai ter o processo dela no papel também, para caso você queira acompanhar. Mas aqui, como a tela do computador dá para gravar melhor, eu posso falar mais tranquilo, fica melhor feito desse jeito, didaticamente falando, né? Eu preferi fazer essa versão comentada da tela do computador, mas a primeira versão que foi feita, vocês vão ver até o resultado também, vou deixar aparecendo aqui. A primeira versão que foi feita desse desenho foi feita no papel, como pede a atividade, tá? Então, aqui vocês estão vendo que eu estou no Paint to Sai. O Photoshop e a minha mesa eu não sei qual que eles têm um contra o outro, tá? Mas assim, o Photoshop e a minha mesa, eles não se bicam. Então eu falei, mano, quer saber? Não irei usar o Photoshop. Vamos pro Paint to Sai mesmo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar fazer como se eu estivesse trabalhando no papel mesmo, enquanto eu faço esse estudo, tá? A ideia é desenhar a imagem, exatamente essa imagem aí que vocês estão vendo, assim como eu já fiz, seguindo exatamente essa perspectiva. Quando eu gravei da primeira vez, né, mais um adendo, quando eu gravei ela da primeira vez, eu fiz sem olhar a foto, né? Eu fiz do meu campo de visão, tá? Então a imagem que está sendo vista era o meu campo de visão, mas aqui como eu tô com o computador vai ficar na frente do meu campo de visão, eu resolvi fazer só uma imagem do lado, tá? Então são alguns adendos que eu acho interessante a gente colocar aqui antes de prosseguir. Ideia aqui é fazer isso, tipo, é fazer igual no papel. Eu vou usar borracha bem de levinho, eu não vou ficar criando camada, tá? Vocês vão poder ver as camadas aqui do lado, mas vocês vão ver que eu não vou criar muita camada, tá? Vamos tentar fazer um negócio mais leve possível. E até para facilitar, eu vou fazer de outra cor. Eu acho que fica mais interessante. Eu tô pensando na atividade, mas também tô pensando na didática. Bom, vamos começar. Como que eu faço? Vocês estão vendo na minha imagem que nós temos um objeto esférico, um objeto no formato de um paralelepípedo, dois objetos com esse formato, né, que seria o formato desse cubo deformado, um objeto cilíndrico e um mouse que não tem um formato muito bem definido. Bom, eu vou começar pelo meu objeto que está mais ao meio, certo? Que é a minha Pokébola. Então, eu vou fazer um círculo bem de leve, tá? Todo esse processo que eu estou fazendo aqui, eu vou tentar ser o mais fiel possível ao meu processo do papel, tá? Então, eu vou tentar sempre ser o mais fiel possível ao meu processo do papel. Pô, mas está usando a borracha. A borracha eu também usei, tá na gravação, vocês vão ver lá, eu também usei borracha, né? O que eu não vou usar aqui é o Ctrl Z, tá? Ctrl Z eu não usarei as ferramentas normais, é lápis e borracha, certo? Então, fiz aqui minha Pokébola, vou partir para o livro. O livro, eu vou fazer aqui esse formato mais simples, eu acho que o principal é a gente acertar a primeira proporção, tá? Então eu estou fazendo aqui o formatinho retangular do livro, certo? Aqui eu acho que ficou mais ou menos, ficou um pouquinho com um pouco de espaçamento a mais o que está o que está mesmo, né? Do que o que está na foto, mas tudo bem. Aqui eu vou tentar usar um pouco menos a borracha do que quando eu usei no papel, para que não fique um vídeo tão longo assim, né? Eu já comentei bastante coisa no começo, certo? E eu não quero estender muito. Acho que tá interessante. O livro ele ficou um pouco menor do que ele é, tá? Uma coisa que vocês vão reparar e eu sugiro
caso vocês queiram fazer o desenho de observação e não tenham tanta prática, é que vocês vão fazer uma vez, aí vão cometer alguns erros, e aí esses erros vocês vão observar e vão falar, beleza, eu sei onde consertar, né? Aqui daria para consertar usando Ctrl T, usando ferramentas de edição no geral, mas como eu estou querendo simular o papel, então eu não farei isso. Ó, um negócio que acontece, eu vou criar outra camada e vou mudar a cor só para explicar para vocês, tá? É que existe o seguinte, como é que a gente vê os objetos, tá? A gente tem a linha do horizonte, que é a linha do nosso olho. Normalmente, como nós estamos em uma altura acima da mesa, a linha do nosso olho ela tá mais ou menos por aqui. Opa, calma aí. É aqui e aqui. Pronto. A linha do nosso olho está mais ou menos por aqui, tá? Então, a maior parte dos objetos que nós formos desenhar, nós veremos a face de cima, tá? Ó, isso aqui eu estou pintando. Da esfera não tem muito bem como definir uma face de cima, tá? Mas aqui, ó, no perfume tem essa face. Aqui vai ter a tampa do perfume que eu vou fazer, tem a face de cima. O copo aqui vai ter a face de cima dele, tá? E o próprio mouse também vai ter a face de cima por aqui, certo? Então, isso é um negócio interessante de reparar, porque muitas vezes a gente pode estar desenhando e a gente vai se perder no processo. Então pode ser que eu vou fazer o perfume e aí eu faço ele assim, ó, tá? Eu faça isso, certo? Ainda é o perfume, visto totalmente diferente, mas pensando que nós estamos em um ângulo mais de cima, eu preciso ver tanto esta face que vai ficar aqui, quanto essa face aqui, tá? Então eu preciso ver essas coisas. Ó, eu vou pegar aqui a foto, eu tô com a foto aqui para mostrar para vocês. Então, ó, eu vou dar zoom, tá? Aqui a gente tá vendo a face de cima do livro, certo? Estão vendo? A gente vê toda a mesa, porque estamos acima. A gente vê todo esse pedaço aqui que eu estou contornando. E nós vemos a tampa do perfume, tá? Ó, a gente vê todo esse pedaço de cima da Pokébola. Nós vemos a parte de cima da caneca. Só a caneca, por estar um pouco mais longe, a gente vê menos. Se a caneca estivesse mais perto, nós veríamos mais. A gente veria mais a parte de dentro também, né? Então, isso é uma coisa importante para que. Ah, por que, que meu desenho não saiu igual? Por que, que eu desenhei? Por que, que o perfume saiu assim? Né? Tipo, pô, tô fazendo perfume, por que, que o perfume saiu assim, ó? E aí, aqui o frasquinho, né? E a marquinha aqui, ó. Por que, que o perfume saiu assim? Porque não houve essa questão, tá? Do ângulo que você tá vendo, certo? Então eu criei essa camada aqui só para fazer esse comentário, tá? Mas eu vou voltar aqui para a corzinha que eu já estava desenhando. Então vamos voltar aqui, certo? De novo, só criei a camada para apresentar. Eu não quero usar a borracha aqui, a ideia é usar, não quero dar Ctrl Z, né? A borracha é importante, usem a borracha, que eu usei bastante a borracha, mas não sempre se preocupando, tá, com essa questão do que eu estou vendo, qual o ângulo que eu estou vendo, o que está ao alcance da minha visão, e cuidado também para que não haja, como diz, cuidado para que não acabe se movendo, né? Se você mover o rosto, é interessante você sentir numa postura confortável. Caso você não esteja usando uma foto como referência, se você estiver realmente observando, vocês vão ver que se você mudar demais o seu ângulo, as coisas, os objetos, eles vão se mover, digamos assim. Não é que o objeto está se movendo, você mudou seu ponto de vista, então as coisas também vão mudar, tá? Aqui, ó, vou fazer a caneca agora, certo? Vocês viram que eu fiz o... Eu tentei buscar objetos com formas mais simples, tá? Não com formas simples, mas com formas básicas. Tem o mouse ali, foi uma exceção. Me arrependo tanto de ter colocado ele, porque é um objeto com formatinho um pouco mais complexo. Depois ficou mais tranquilinho de fazer, mas ele não tem um formato tão simples assim, né? Ó, aqui eu já sinto que eu estou acertando um pouco melhor. Apesar do comentário que eu fiz sobre o livro,
eu sinto que os materiais estão um pouco mais interessantes. Por que que os materiais estão um pouco mais interessantes? Porque eu já fiz esse desenho uma vez, né? Eu falei que tá um pouco melhor, mas eu houve um pequeno erro aqui, ó, de cálculo. Eu vou passar a borracha, né? Então eu vim aqui com a minha borracha e vou. Eu tenho a borracha suave que vai servir para quando eu for passar o tom mais escuro, né? Eu tenho essa borracha dura aqui que serve para mexer no rascunho. Quando eu estava fazendo lá, eu fiz o que? Esse aqui é um dos poucos objetos que tem contato. Então, eu vou utilizar do contato que esses objetos, eles não têm contato literalmente, mas tem tangentes entre eles. Isso é o termo certo, tá? Então, como eles têm tangente, esses objetos tangenciam o formato deles se tocam, porque nenhum desses objetos aqui está se tocando, tá? Isso foi um problema para mim. Fica aí a sugestão, se vocês colocarem objetos que estão tocando um no outro, esses objetos serão mais facilmente representáveis. Eu sinto que eu me perdi aqui, eu me perdi um pouco com a questão do livro. Isso porque eu estou vendo pela segunda vez, mas eu sinto que o livro também ele se perdeu um pouco na imagem que eu fiz no papel, tá? Aquela imagem quando vocês assistirem a gravação, vocês vão perceber que ela tá, como eu disse, vocês vão perceber que eu vou apagando bastante, que eu vou mexendo muito em diversas coisas. E a conclusão que eu cheguei é que eu mexi tanto em tantas coisas por conta do livro. Então, o livro foi algo que me fez, me atrapalhou muito, né, nessa questão. Eu ter errado o livro me atrapalhou um pouco nessa questão, tá? Bom, aqui a gente vai para o mouse. Eu vou fazer o formato geral dele primeiro, tá? A gente tá aqui, ó, resolvendo isso aqui. Então, o mouse é um objeto um pouco mais complexo, tá? Eu não recomendo vocês pegarem tantos objetos complexos assim. Um só, tipo, quero me desafiar. Pega um objeto complexo só. O resto vai com objetos simples, tá? Pô, por que com objeto simples? Por que eu não posso pegar tudo complexo? Porque você vai se enrolar, né? A não ser que você já esteja no nível de pegar só objetos complexos, não pegue só objetos complexos. Vai no simples, vai no básico, que também fica muito legal, que também serve para você aprender. Tudo depende de qual que é o seu foco de aprendizado, tá? Então, você tendo um foco de aprendizado direitinho, tudo em ordem, aí você sabe aonde você quer ir, tá? Ó, fiz aqui o mouse, vou fazer o cabinho do mouse. Pronto, estão feitos os meus objetos, tá? Agora eu vou pegar aqui a borracha bem macia e vou passar bem de leve, bem de leve. A ideia é que fique no mesmo esquema que eu fiz no papel, ó. Mas como a gente está no computador, dá para enxergar um pouco melhor. Eu vou dar zoom agora. Eu queria trabalhar sem zoom para eu ver o todo, né? Aqui eu dei um pouco de zoom. Vou pegar um lápis um pouco mais forte, vou pegar um tom mais escuro e começarei a detalhar. Deixa eu testar só como é que tá o pincel. Agora eu vou dar Ctrl Z porque eu estou testando o pincel. No papel eu sei como é que tá o lápis. Aqui eu preciso fazer este teste, tá? Então, ó, aqui eu já não estou mais com um pincel de rascunho, eu já vim com um pincel de line art, assim como no papel eu já fui com um lápis um pouco mais escuro quando chegou nessa etapa. Normalmente, quando eu estou fazendo no digital, o que acontece? Eu faço isso aqui, tá? Como é que eu faria essa parte aqui? Eu faria um tracejado, faria outro tracejado e ficaria dando Ctrl Z até acertar, tá bom? Mas como eu estou fazendo como se eu estivesse simulando o papel, eu não vou fazer, eu vou continuar a partir daqui, tá? Para ganhar tempo agora. Mas como eu estou simulando o papel, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer com traço um pouco mais lento. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho. Como eu vou fazer com traço lento?
Eu vou mexer aqui na estabilização. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais... Só para ficar um pouquinho mais fluido, tá? Mais interessante. Mas caso, tipo, nossa, não acho que tá funcionando o processo do digital. Vai ter o processo no papel também, tá, gente? Então, assim, não se preocupe quanto a isso. Eu estou tentando deixar aqui o processo o mais parecido possível, tá? Eu vou pegar a borracha aqui, não tem condições de fazer isso aqui sem borracha. Nossa. E como eu fiz numa camada só, as coisas estão sumindo. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Mas tá bom, ó. Vim aqui fazer a Pokébola. Vocês vão ver que os objetos eles vão acabar ficando um pouco tortos, mas como eu disse, esse aqui não é o esquema que eu faço quando eu estou no digital. De novo, eu estou sem a minha borracha, sem o meu Ctrl Z, né? Então eu vou na base da borracha mesmo e vamos seguindo assim. Vim aqui fazer essa parte aqui, fazer essa parte aqui e vamos seguindo, né? Então aqui nós já estamos passando para a finalização. Pô, por que finalização? Eu acho interessante não ser feito tudo de uma vez, tá, gente? Então eu acho que é interessante que as coisas elas sejam feitas passo a passo, tá? Então você não vai pegar e desenhar direto na caneta, você não vai chegar e vai sair colorindo de uma vez, certo? É interessante que tudo seja feito passo a passo. Então primeiro você vai organizar os objetos. A parte mais complicada disso aqui tudo é organizar os objetos. Tá? Depois que você organizou os objetos, o resto é muito tranquilo. O resto é muito tranquilo. Mas você precisa saber onde está cada objeto. Então, você pode simplesmente, quando você for começar, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui meus objetos, pegar meu lápis de rascunho. De novo, eu criei outra camada, mas por uma questão didática. Eu posso simplesmente, tipo, marca um X, ó. Aqui vai ser a Pokébola. Aí você marca um X grandão. Nesse espaço vai ser o livro. Outro X. Nesse espaço vai ser o perfume. Aqui vai ser o copo. E aqui vai ser, claro que eu estou marcando o meu X, tendo a minha camada já feita. Mas, ó, entende? Eu posso marcar onde o meu objeto vai ser feito de várias formas. Aqui eu marquei bem forte, mas eu posso marcar isso de várias formas. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso chegar aqui e posso fazer, por exemplo, só marcar com uma forma, só com o shape que a gente diz, né, que é a forma 2D, que quando é 3D a gente chama de form. Alguns termos que a tradução ela não fica tão interessante. Ó, eu posso fazer só o formato de silhueta dele, né? Ó, para posicionar, tá? Então eu posso vir aqui e fazer esse formato que eu tô fazendo bem forte para ficar marcado, mas eu comecei a fazer fraquinho. Vocês vão ver no vídeo, eu tô fazendo bastante referência ao vídeo, né? E vocês verão lá que tá tudo feito bem leve. Então olha aqui, que interessante, né? Eu primeiro peguei a posição desses objetos, fiz o rascunho, como é que eu partiria daqui? Aí eu viria e, ó, começaria a fazer os volumes. Isso aqui não tenho que mexer, aqui não tenho que mexer, né? Aqui, ó, deixaria mais redondo. Aqui, ó, entendem? Então, ó, aqui também, né? Tem que ver, claro, para transformar isso aqui no 3D, você precisa ver aonde você marcou. Você marcou o chão, você marcou de que ângulo exatamente. Você tem que ver como é que você fez, né? Essa transição ela não é tão simples assim, tá? Mas é uma forma de fazer. Eu, como vocês viram, já usei as formas tridimensionais, certo? Eu vou continuar aqui, aproveitando que eu já mudei, eu vou continuar fazendo isso aqui com o lápis de rascunho.
Mas qual que é o negócio? Eu já vim aqui para as formas tridimensionais, tá? E aí, ó, mais interessante para eu fazer o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é mais interessante. Eu vou voltar com o que eu estava anteriormente de estabilizador. Isso aqui que eu estou fazendo agora, essa coisinha aqui que eu marquei, ela é o perfume. Então, é o próprio líquido do perfume. Eu acho que não ficou tão bem representado assim, mas serve. É... Eu quero ver. Ele tá, esse pincel de rascunho, ele tá com opacidade muito, muito fraquinha. Eu queria mexer um pouco mais nisso. Eu vou voltar pro outro pincel mesmo. Deixa eu ver. Eu vou voltar pro outro pincel. Então, vou voltar pro estabilizador também. Nossa, mas que tanto que você tá mexendo. É pra, de novo, uma questão didática, tá? Ó. Aqui no livro eu quis fazer alguns detalhezinhos. Não fiz todos, não fiz página a página. Não fiz capa, né? Mas, contudo, entretanto, todavia, tem coisas que dá para fazer na capa, tipo aquela curvinha onde fica escrito sobre o autor, é algo que fica marcado porque a capa ela é um pouco mais grossa, tá? Ó. Então aqui existem algumas coisas, certo? Que nós podemos fazer, tá? Ó, fazer essa linha aqui é legal. E o que é outra coisa legal de se fazer também, caso você tenha usado um livro, tá? Isso aqui, ó. Pequenos tracinhos. Por conta do meu estabilizador, que eu deixei ele bem alto, né? Esses tracinhos aqui eles não ficam tão interessantes, tá? Mas, ó, é legal ter isso. E aí, quando você for fazer aqui, esses tracinhos é interessante que eles sigam os mesmos... a mesma linha, né? Que trouxe. Essa parte aqui ficou bem torta e seguiu o mesmo padrão. Estranho. O... Mas beleza, ó, né? Então o livro tá aqui. Vamos aqui para a caneca. Então, ó, fazer a caneca aqui também, tá? Tô vendo que tem algumas coisas que estão ficando bem tortinhas, mas de novo, é porque o digital ele tem recursos que você pode usar, né? Você não deve falar, nossa, pô, nunca vou usar o Ctrl Z. Não, tá ali, usa, gente. Usem os recursos que o digital tem. Por ser digital, você tem outras exigências que você não tem no papel, né? No papel, você tem um nível de exigência e tem um nível de desafio equivalente. No digital, você tem outro nível de exigência e tem um nível de desafio também equivalente. Então, utilize, né? Utilize os recursos que você tem para trabalhar, perfeito? E aí, vamos para o mouse, tá? O último objeto aqui. Ah, mas você na outra versão fez a cadeira. Sim, fiz a cadeira também que está no fundo da foto, como vocês podem observar aí, né? Mas aqui eu vou fazer só os objetos principais. A cadeira era só para contabilizar um sexto objeto, mas eu acho que estes objetos aqui eles bastam para questão didática, tá? Então, ó, fiz aqui o nosso queridíssimo mouse. A minha referência ela já se fechou. Contudo, eu acho que eu consigo finalizar essa etapa aqui. Não parem de olhar para a referência, tá? Ah, mas você está parando. O vídeo está ficando muito grande. Devido a isto, eu parei de olhar para a referência, tá? Só para não deixar o vídeo maior. Mas aí, aqui eu vou fazer. Aqui eu vou usar a ferramenta, tá? Eu não vou fazer esse trem na mão, apesar de no papel ter feito na mão. Vou pegar a borracha aqui e vou apagar essa parte. Isso aqui seria equivalente à mesa que estava ao fundo. A mesa ela parava mais ou menos aqui, apesar da mesa ser grande, ela não pegava completo, tá? E do outro lado, eu não lembro, mas acho que ela também não pegava completo.
Acho que era por volta disso aqui, o que demarcava a mesa. Então, vou pegar aqui, fazer isso aqui assim, pegar aqui, fazer isso aqui assim. Não sei se o ângulo da mesa está exatamente correto, mas está aqui, gente, tá feito essa parte, tá bom? Então fizemos aqui seguindo a nossa referência, tá? Esse foi o nosso desenho de observação, certo? Eu espero que eu tenha conseguido auxiliar vocês nessa questão, tá? Então tá feito aí. Eu tentei ser o mais fiel possível ao papel. A ferramenta ela não me permite tão bem, mas eu também farei o vídeo comentado de como eu fiz no papel. Eu só acho interessante porque aqui eu consigo fazer alguns comentários, tipo rabiscar por cima igual eu tinha feito aqui, ou fazer comentários igual eu tinha feito aqui na outra imagem, tá? Ó, aqui bem maneiro, deixa eu tentar igualar a cena, se eu der um zoom, na verdade eu vou tirar o zoom dessa aqui, ó, tirar o zoom. Vou posicionar aqui mais ou menos. Ó, dá pra gente ver algumas coisinhas. É bem interessante, bem interessante. A mesa aí, ó, o ângulo que eu deixei a mesa fez bastante diferença. Né? O desenho tá com um pouco mais de zoom, mas tá legal aí, ó, dá pra ver, né, como é que tá essa questão, certo? Eu vou gravar um outro vídeo, tá? Os dois vão estar no ar, vão ter sido subidos simultaneamente. Vou gravar um outro vídeo agora comentando o meu processo no papel, tá? Então eu vou comentar todo o vídeo do processo no papel. Por que que será um outro vídeo? Porque ficou longo, tá? O processo no papel ele ficou longo. Eu vou tentar acelerar um pouquinho, mas ainda assim ficou longo. Esse vídeo aqui provavelmente eu não sei quanto tempo tá dando, mas provavelmente também deve ter ficado longo. Então, por conta disso, tá? Eu vou fazer em vídeos separados. Tem esse aqui dando algumas dicas e vai ter o outro para quem quiser acompanhar. Eu também vou estar fazendo alguns comentários e é isso, tá bom? Então, obrigado para quem assistiu até aqui, obrigado para você que veio até aí para dar uma força. E é isso, tamo junto e até a próxima. Falou!